Como está o visto de procura de trabalho de Portugal depois de todas essas recentes modificações e discussões legislativas? Bem, se você acompanha o dia a dia da imigração em Portugal, você deve estar sabendo que houve uma série de polêmicas recentemente. E uma dessas foi para limitar o visto de procura de trabalho ao trabalhador altamente qualificado. Ou seja, seriam trabalhadores, a gente ainda não sabe exatamente o que seria um trabalhador altamente qualificado para fins de visto de procura de trabalho, tá bom? Só que provavelmente seriam trabalhadores ali que tenham uma capacitação técnica elevada, né? Podendo ser, por exemplo, engenheiros, profissionais da saúde, assim, médicos, enfermeiros, enfim. A gente ainda não sabe exatamente o que vai se encaixar nesse conceito, mas fato é, o visto de procura de trabalho provavelmente vai passar por limitações. E essas limitações vão fazer com que esse visto, que hoje é elegível para qualquer trabalhador, desde que preenchidos alguns requisitos legais, ele passe a ser mais limitado. E com isso, uma das principais portas de entrada de Portugal, eu não vou dizer que ela vai ficar fechada, mas ela vai ficar mais apertada. Hoje, uma porta que está aberta para muitas pessoas, ela vai ficar aberta para uma quantidade de pessoas menor. Mas enfim, qual que é o cenário atualmente? Bem, o Parlamento Português votou uma alteração para limitar o visto de procura de trabalho e também fazer uma série de outras modificações legais. E além disso, depois de votar a modificação da lei, o Parlamento Português submeteu a lei para análise do presidente. O presidente de Portugal, porém, optou por submeter a lei a uma análise de constitucionalidade do Tribunal Constitucional Português. E o que o Tribunal Constitucional Português disse? Diz que várias das previsões da lei, não todas, várias previsões da lei, elas seriam inconstitucionais. Por exemplo, algumas limitações ali referentes ao reagrupamento familiar. Agora, o Tribunal Constitucional não disse que a inconstitucionalidade dizia respeito ao visto de procura de trabalho. A inconstitucionalidade dizia respeito a outras matérias. Mas, enfim, havia inconstitucionalidades na lei. E com isso, o Tribunal Constitucional devolveu a lei para o presidente e o presidente vetou a lei. O que isso significa? O presidente, ele negou a entrada em vigor da lei. E a lei voltou para o Parlamento Português, para o Poder Legislativo, e os políticos portugueses, do Poder Legislativo, eles vão votar novamente as modificações da lei de estrangeiros. O que é provável que aconteça? O visto de procura de trabalho está ou não está em risco? Bem, é provável que o visto de procura de trabalho passe por limitações. Por quê? Porque dentre as questões que o Tribunal Constitucional Português reconheceu como inconstitucionais, não estava a limitação do visto de procura de trabalho para profissionais altamente qualificados. Ou seja, num primeiro momento, pelo menos, o fato de o legislador ter escolhido ali limitar esse visto apenas para aqueles trabalhadores que tenham uma capacitação elevada, isso não seria um problema constitucionalmente falando. Então o parlamento pode, a princípio pelo menos, aprovar uma modificação da lei nesses termos. E existe um interesse político por parte do parlamento em limitar o visto de procura de trabalho, porque existe todo aquele discurso de dificultar a imigração, fazer com que a entrada em Portugal se torne mais difícil. Então eu acredito que provavelmente, em breve, o parlamento português deve votar algumas alterações na lei de estrangeiros e dentre essas alterações, provavelmente estará uma limitação ao visto de procura de trabalho, aos empregados, aos trabalhadores altamente qualificados. O que vai ser o altamente qualificado a gente ainda não sabe. Isso a gente só vai saber quando sair a portaria do governo, estabelecendo ali a lista de profissões que vão ser enquadradas como altamente qualificadas. Então, num primeiro momento, qual que é a situação? Bem, é provável que em breve haja uma limitação do visto de procura de trabalho e que esse visto hoje, que é a principal porta de entrada para os brasileiros e para diversas outras nacionalidades em Portugal, é provável que ele se limite a profissionais específicos. O que você achou desse vídeo? Trouxe aqui alguma informação que foi útil para você? Se sim, deixa o like pra gente e deixa aqui nos comentários as suas dúvidas.